Fala, família Palmeiras. E a vitória do Verdão fora de casa, mas calma, esse jogo contra a Portuguesa não serve para parâmetro de nada por enquanto, tá? Essa temporada para o Campeonato Paulista, para o Campeonato Brasileiro. Bora analisar com os pés no chão. Já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal Via Verdão. A estreia do Paulistão 2026, Palmeiras começou a sua participação nesse último sábado contra a Portuguesa. Palmeiras teve 4 dias de preparação para esse jogo. Palmeiras se apresentou no domingo passado, no final do dia. Na segunda-feira fez uma bateria de exames e testes e só teve contato com a bola na terça-feira. Então, terça, quarta, quinta, sexta foi a finalização. 4 dias para se preparar contra uma Portuguesa que vinha se preparando já desde novembro do ano passado. Em agosto ela caiu na Série D, né? Aí ela ficou sem data para jogar e em novembro eles começaram a sua preparação. Então, houve todo o período ali de festas, folgas, pata e coisa, mas já estavam com pelo menos essa parte física mais avançada que o Palmeiras, né? Por isso, a escalação do Palmeiras foi tão diferente. Foi com bastante garotos da base ali, uma escalação bem alternativa, vamos dizer assim, né? Deixa eu pegar minha cola aqui, porque eu acabei não decorando o time todo. Mas o Palmeiras começou com Carlos Miguel, Gia e Benedetti, Murilo e Jefté, Marlon Freitas, Larson, Maurício e Alan, Ramon Sousa e Luigi. Tivemos então apenas o Carlos Miguel, o Murilo e o Alan, tá? Considerados titulares da última temporada, que iniciaram esse jogo contra a Portuguesa. E era natural que um jogo desse tipo ele fosse truncado, fosse amarrado, né? Os dois times, o time do Palmeiras estava bem travado, dava para perceber nos jogadores que ainda não consegue deslanchar. Bem natural isso daí. Bom, e o primeiro tempo foi como? O primeiro tempo foi um jogo, como eu falei, um pouco truncado, mas o Palmeiras com uma relativa superioridade no toque de bola, no seu jogo, né? Deu para perceber que a Portuguesa ela veio respeitando o time do Palmeiras, mesmo estando com uma escalação alternativa. Eles vieram com uma proposta muito mais defensiva do que ofensiva, né? E isso causou um jogo ali. Isso no primeiro tempo teve um jogo muito lento, poucas chances de lado a lado, né? Um ou outro ali aconteceu, como por exemplo o chute do Sousa cobrando uma falta e a situação do Carlos Miguel, que ele perdeu uma bola na hora que ele foi fazer o passe. Ele deu no pé do jogador da Portuguesa e o rapaz ali meio que se atrapalhou, né? Ou se atrapalhou por inteiro. Mas foi isso. Foi um jogo muito parado, muito fraco, taticamente ali no primeiro tempo, sem muita emoção, né? Teve a estreia do Marlon Freitas, tá? Se posicionando ali como primeiro volante, um jogador bastante experiente, né? Deu uma movimentação boa ali no meio de campo. A transição ali entre a defesa, o meio de campo e o ataque, ele fez muito bem. Apesar de eu achar que tirou um pouco da velocidade, eu não sei se é pelo esquema do Abel que causa isso, ou pela falta ainda de mobilidade dos jogadores, né? Tá todo mundo jogando com motor frio, né? Pode ser o principal motivo. Mas o Marlon Freitas não errou um passe. Jogador muito experiente, veio para compor aquele meio de campo lá e foi uma excelente contratação. E o final do primeiro tempo foi esse, 0-0, tá? Um jogo morno, um jogo ali travado dos dois times, não apresentando nenhum tipo assim de emoção, né? E o segundo tempo o Palmeiras veio com algumas modificações. Entrou o Fux no lugar do Murilo, que já estava amarelado. O Kelvin entrou no lugar do Jefté, que saiu machucado, né? O tornozelo machucado. E o Andrés Pereira no lugar do Alan. Tá? Eu assisti o jogo pela TV Record, né? E o grande Maurício Noriega, ele pegou, deu lá a minha opinião dele, falando que queria ver o Marlon Freitas jogando com o Andrés Pereira. E foi o que aconteceu no segundo tempo, né? O Palmeiras cresceu bastante no segundo tempo. O Andrés Pereira, lógico, ele dá uma qualidade bem maior ali no meio de campo. Deu uma liberada no Maurício também, que vinha fazendo um jogo muito protocolar, né? Não estava aparecendo muito. E os dois juntos ali deram
essa condição para o Maurício se movimentar mais, tá? E o Palmeiras melhorou as trocas de passes ali no meio de campo e o ataque. E aos 5 minutos, o jogador Igor Torres deu uma entrada violenta no Larson, e com o auxílio do VAR ele foi expulso. Para variar, precisou do VAR interferir, porque parece que os árbitros morrem de medo de tomar uma decisão daquele tipo, né? Enfim, mas de qualquer forma foi feita a justiça e o jogador foi pro chuveiro mais cedo. 3 minutos depois, sai o gol do Palmeiras. Como eu falei, o Maurício ganhou a liberdade de jogar um pouco mais e ele lá na frente, no ataque do Palmeiras, ele iniciou uma tabela com o Larson, que de uma forma, tá? Que devolveu a bola para o Maurício, e o Maurício, como um garçom, tocou para o Luigi, só teve o trabalho de fazer o gol e sair para o abraço, né? Palmeiras 1-0 e esse foi o placar do jogo até o final. Destaques individuais do Palmeiras, que eu gostaria de mencionar aqui. O Marlon Freitas, tá? Uma estreia segura, muita experiência em campo, demonstrou muita segurança, organizou o meio de campo, né? Fazendo aquele, como eu falei há poucos minutos atrás, aquele trabalho entre defesa, meio de campo e ataque, né? O Larson, jogador de muita intensidade, muito inteligente, né? Tem uma leitura de jogo muito boa, muito inteligente taticamente ali. Eu só acho que o Larson ele precisa dar uma encorpadinha, né? Ele é muito franzino. Jogando ali naquele meio de campo, ele ainda vai levar muita trombada e com certeza não vai ganhar elas não, porque ele tem o corpo muito franzino. Com certeza o Palmeiras está pensando nisso daí, com certeza mais hora menos hora a gente vai ver o rapaz, que nem foi feito o trabalho com o Flaco Lopes. O Larson, se ele ganhar corpo, ele vai ser um jogador e tanto ali naquele meio de campo. É uma pena que não fica por muito tempo no Palmeiras, né? Nem um clube brasileiro, enfim. O Luigi também aproveitou bem a chance que teve, fez uma partida muito boa, muito movimentada, né? Fez uma jogada ali no primeiro tempo que ele saiu cortando pela direita e chutou cruzada, a bola nem foi pro gol, nem jogou no Sousa, mas foi uma jogada boa, né? E foi decisivo no final, com muita personalidade, ele foi lá, fez o gol e é isso aí, tem que aproveitar a oportunidade mesmo, tá? E o destaque negativo, né? Eu não gosto parece pegação no pé, mas não é. Mas o Giai totalmente perdido. 3 minutos de jogo ele já tinha errado 2 bolas. Né? Jogador que ali na lateral ele se complica, se atrapalha para defender, não sabe atacar, não produz. Tá? Eu acho que ele até melhorou um pouquinho quando ele começou a fazer mais ali a de zagueiro no segundo tempo, que ali deu uma melhorada em todo o time. Mas o Giai, o Palmeiras na lateral direita, o Palmeiras vai ter que trabalhar para ajustar essa lateral direita aí com o Giai. Enfim, vamos aguardar, tá bom? No final das contas, foi uma vitória importante, principalmente num Paulistão muito traiçoeiro, onde os grandes se enfrentam 3 vezes entre eles, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos vão fazer cada um, né? A federação armou para que tenham todos os clássicos, então cada um vai se enfrentar 3 vezes. E se eu não perdi alguma coisa na tabela, no regulamento, né? Os clubes pequenos vão enfrentar apenas um grande nessas 8 partidas. Esse é mais um detalhe. Tudo isso em 8 partidas. 8 partidas rebaixa, né? E se o time grande bobear, perder pontos nos jogos, nos clássicos, e perder ponto para time pequeno, corre risco de rebaixamento, sim. São 8 partidas apenas, né? Então, pontuar é fundamental nesses primeiros jogos aqui. O Palmeiras segunda rodada já enfrenta o Santos. Aí, na quinta já enfrenta o São Paulo. Então, assim, tem que pontuar. Não pode vacilar, não, né? Esse primeiro jogo não serve de parâmetro para muita coisa. Todo mundo travado. Eu achei que a Portuguesa até viria mais solta, mas não veio também, não vi isso daí. Ou foi cuidado demais, ou esse trabalho que eles estão fazendo desde novembro não surtiu efeito, né? E acredito que as avaliações mais justas, elas virão só lá para
quinta, sexta rodada do campeonato, né? Ou também pode ser que no final dessa primeira fase, lá na oitava rodada, que é o momento da gente analisar os times aí, como é que eles estarão de fato. Tá bom? Próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista. No meio da semana, Palmeiras enfrenta o Santos em casa. Em casa, entenda-se Arena Barueri, tá? O Allianz Parque está em reforma no seu campo. E só será liberado no final de fevereiro. Então, em casa é Barueri. Aí, Mirassol no final de semana em casa também. Novo Horizontino fora e o São Paulo em Barueri também. Então era isso. Essa foi a minha análise do jogo contra a Portuguesa. E se você concorda ou discorda, comenta aí, tá? Deixa aí embaixo o seu comentário, que eu faço questão de ler e responder para você. Perfeito? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? E vem comigo aí, vem fortalecer o canal Via Verdão, o canal do Bortoloso. Aqui do lado eu vou deixar um vídeo de uma análise que eu fiz sobre o Paulinho. Vai lá e dá uma conferida, tá bom? Avante palestra, avante Palmeiras,